Fala aí pessoal, tranquilo? Meu nome é Arthur, eu sou técnico diesel aqui da Robiel. Hoje a gente está trazendo um vídeo para vocês para apresentar um pouco mais sobre esse maquinário, né? Essa aqui é a Sabre CreExpert, é uma máquina para teste de injetores Commonrail. Esse aqui é o último lançamento das Allmakes da Hartridge, né? Então essa é uma máquina inglesa. A gente importa ela lá da Inglaterra aqui para o Brasil, a gente é um distribuidor autorizado deles. E eu estarei nesse vídeo demonstrando um pouco das funcionalidades dessa máquina. Para quem ainda não conhece, por ser uma máquina importada, não é uma máquina tão conhecida aqui no Brasil. Acho que o primeiro passo importante de se dizer sobre essa máquina é a questão do formato dela. Então a gente vê que é uma máquina bem compacta, comparado com outras máquinas do mercado. Ela tem essa estrutura robusta e compacta que permite com que a gente mantenha essa máquina em locais, por exemplo, como a gente está mantendo aqui, em cima de uma bancada, locais pequenos. Ela não precisa de uso do trifásico, né? Então a gente com duas tomadas comuns, 220 volts, a gente consegue ligar essa máquina. Ela é uma máquina que ela atinge até 2.700 bar de pressão, então aí já é uma inovação da Hartridge perante a concorrência, né? São poucas máquinas que atingem essa alta pressão de funcionamento, justamente para atender a questão do Euro 6, né? Então a gente está vendo cada vez mais bicos vindo da Europa para o Brasil com essa tecnologia. Então a gente tem o Scania XPI como exemplo, o Bosch Crim 4.2, a gente tem a linha Delphi na parte de injetores Euro 6 também vindo aí com pressões acima de 2.500 bar. Então por isso que essa máquina foi desenhada, ela já está apta a fazer esse tipo de trabalho, mesmo sendo um design compacto, né? Então a antecessora dela, que era a Sabre CreMaster, ela tem o mesmo formato, mesmo dimensional, mesmo peso, é praticamente a mesma máquina externamente falando, e só houveram mudanças, né, na parte interna, bomba, encanamento, sensores, calibradores, tudo para permitir com que ela atinja esses 2.700 bar exigidos pelo sistema Euro 6, né? É uma máquina bem segura, então vocês podem ver que ela tem bastantes itens de segurança. Por exemplo, nós temos aqui a tampa bem grossa com acrílico. A gente tem um sensor na tampa que identifica se a porta está fechada, então a máquina só funciona com a porta fechada. A gente tem uma série de itens de segurança internos da máquina, como relés, fusíveis, que permite com que, caso aconteça algum problema interno na máquina, ela desativa, ela desarma para que não superaqueça nada, não tenha nenhuma explosão, alta temperatura, fogo. Tudo isso é bem tranquilo nessa máquina. A questão de segurança é uma das máquinas mais seguras que a gente tem aí no mercado. Vamos falar um pouquinho da questão manutenção da máquina, né? Então, como a gente tem essas máquinas de um alto nível, o pessoal fica bastante preocupado com relação à manutenção dessas máquinas. No uso diário dessa máquina, a única manutenção que a gente tem com ela seria internamente. A gente tem 2 filtros de cerâmica para proteger as células de medição da máquina. Esses 2 filtros são removíveis, é só soltar a porca, tirar, a gente faz uma limpeza com ultrassom, ar comprimido, põe de volta. São filtros que duram aí quase 1 ano se for bem feito a manutenção, e a recompra desses filtros tem um custo bem baixo. A outra manutenção seria de praxe, trocar o filtrinho aqui, é um filtro diesel comum de caminhão, que tem que ser feita a troca e vai depender do seu uso, mais ou menos de 3 a 6 meses tem que realizar a substituição desse filtro. É uma máquina que opera com apenas 7, 8 litros de óleo já é o suficiente, ela tem uma capacidade de até 10 litros, mas não precisa operar com tudo isso de óleo, a gente opera aí com mais ou menos uns 8 litros de óleo, então realmente não precisa de muito óleo para operar. Ela é uma máquina que tem um diferencial no sistema de refrigeração aqui em cima dela. Então essa máquina ela possui 2 radiadores com 2 ventiladores, justamente para poder fazer a troca de calor de maneira bem eficiente. É uma máquina bem silenciosa durante o trabalho, não precisa parar por motivo algum por questão de temperatura, não tem variação nenhuma durante os testes por questão de temperatura, ela atinge a temperatura ideal e segura nos radiadores, mesmo que você esteja em uma sala que não tenha temperatura controlada, então mesmo sem ar-condicionado, mesmo que ela esteja fora de um pátio, por exemplo, num lugar que tem altas temperaturas, ela consegue trabalhar sem problema algum com essa questão de temperatura de superaquecimento.
Essa máquina ela faz codificações, então a gente tem as codificações Bosch, codificação Denso, codificação Siemens e codificação Delphi. Para quem tiver interesse nessa máquina, a gente tem uma lista com todos os planos de teste que já vêm instalados na máquina, inclusive quais desses planos podem gerar a codificação por injetor. Falando um pouco sobre o software da máquina, ele é um software bem simples. Então vocês podem ver, essa é a página inicial do software. Então é uma tela sensível ao toque. Do lado esquerdo a gente tem fabricantes, famílias e aqui todos os planos de teste que já vêm inclusos na máquina. Então vocês veem que é uma quantidade bem grande, a gente tem mais de 2.000 planos de teste que vêm já de graça instalados na máquina, e sempre que a gente tem atualizações, a gente avisa o cliente, a gente faz essa atualização de forma remota e na maioria das vezes nenhuma dessas atualizações gera um custo. Pode ser que tenha uma atualização específica que necessite algum acessório especial para ser comprado, porém, em geral, atualizações para instalar mais planos de teste, modificar o software, tudo isso é feito via remoto, bem rápido, bem simples, sem custo algum. Toda assistência técnica é proveniente da Robiel e 2R aqui do Brasil, então a gente não depende da assistência técnica lá da Inglaterra. Toda assistência técnica é feita aqui no Brasil. 1 ano de garantia com a fábrica, defeito de peças, componentes na máquina, e depois, passado esse 1 ano, vocês têm assistência técnica com a gente, e aí só é cobrado o custo de alguma eventual peça que possa ser necessário que seja feita a compra dessa peça. Um outro fator importante dessa máquina é que ela realiza o teste do tempo de resposta. Então tem muita gente aí que já é familiar com a questão do BIP da Bosch, que seria o BIP seria o tempo entre o acionamento elétrico, né? Então entre vir a corrente elétrica e realizar o movimento, em que a bobina realiza o movimento de levantar o induzido. O tempo de resposta, que o pessoal da Hartridge chama, é o tempo completo do evento de injeção. Então, desde que sai a corrente elétrica até o momento que o bico abre e inicia a injeção. E essa máquina tem a capacidade de medir esse tempo de resposta. Isso é muito importante para que você tenha uma noção de... Pode ser que o injetor esteja injetando a quantidade de óleo ideal, porém no tempo errado, ou seja, ele está fora de sincronia. Então, tem muitas máquinas no mercado que não possuem ainda esse tipo de solução. Então, assim, uma máquina de ponta, ela tem que ter uma solução dessa. É muito importante hoje em dia isso, então não adianta só você fazer a questão da reparação e não ter o tempo de resposta. Inclusive, para fazer codificações, se a máquina faz codificação sem medir tempo de resposta, por exemplo, muito provavelmente é um tipo de codificação que o pessoal chama de codificação por comparação, né? Não é o real processo de codificação, que seria um processo de engenharia reversa bem complexo, que essa máquina faz, está apta a fazer. Então, assim, realmente tem um processo de engenharia por trás da produção dessa máquina bem grande, para que ela seja realmente uma das máquinas mais precisas, mais completas e mais confiáveis do mercado. Bom, pessoal, é isso aí. Essa aqui é a Sabre CreExpert, a máquina mais completa aí para injetores como Homeio da linha Allmakes da Hartridge. Quaisquer dúvidas, quaisquer informações adicionais que vocês precisem, a gente vai estar deixando os contatos aqui embaixo do vídeo. É só entrar em contato pela rede social, ligação, a gente vai te auxiliar e tirar todas as suas dúvidas com relação a essa máquina. E caso tenha interesse, a gente faz um orçamento aí. Com certeza esse aqui vai ser um excelente negócio para a oficina de vocês.